Salve, pessoal! Então, esse videozinho aqui é o nosso último vídeo de prova, tá? Vocês vão ter aqui a participação das minhas calopsitas da minha cachorrinha, um pouquinho, pelo menos. Ela já tá aparecendo aqui, a sobrancelhinha já tá aparecendo aqui. Mas é um videozinho mais curto, tá? E só algumas dicas aqui, algumas diretrizes para vocês fazerem uso desse vídeo. Como ele é um vídeo de revisão, eu só vou passar alguns tópicos aqui para vocês, né? Eu não vou entrar em explicações mais detalhadas sobre a matéria, porque essas explicações já foram dadas ou em aula ou através dos vídeos. Então, olhem aqui o que vocês têm que saber, voltem nos vídeos originais, voltem nas anotações de aula, nos livros, e daí vocês vão ter resposta para tudo, tá bom? O que que acontece? Eu vou deixar esse vídeo aqui, ele vai ser bem breve, ele só vai pontuar aquilo que vocês precisam saber e vai dar uma contextualizada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? O que que vocês precisam saber? Tem 4 grandes tópicos, eu vou passar pelos 4 tópicos agora, sendo o primeiro deles o tópico ligado à filosofia da ciência. Mais especificamente, o nosso objetivo, o nosso alvo, é trabalhar as perspectivas do objeto na relação fenomênica, principalmente no que diz respeito ao famigerado objeto perdido. Tá? Então, o que que acontece? Nós falamos que a filosofia da ciência ela tenta abordar as diferenças, as distinções que vão existir entre observações e contemplações tradicionais e contemplações contemporâneas da ciência, de uma maneira bem simplificada aqui. Para que serve essa simplificação? Ela explica mais ou menos como a definição de ciência, pelo menos no seu sentido tradicional, não dá conta de certos aspectos e, por conta disso, precisa ser revista, precisa ser, de alguma maneira, refeita. No ambiente, né, se a gente parar para pensar no que significa ciência, a ciência ela tem sempre objetos definidos e métodos estruturados sobre esse objeto ou esses objetos para buscar sua compreensão ou compreensões. Tá? Então, ciência é método mais objeto, para resumir de uma maneira bem simples aqui. E o que acontece é que a ciência tradicional entende que o objeto tem que ser sempre claramente definido e muito isolado, muito bem separado do sujeito observador. Tá? O que é sujeito e objeto mesmo? Sujeito é aquele que observa, objeto é aquilo que é observado, não esqueçam. Tá? Então tá aí a estrutura que vocês têm. E com base nisso, com base nesse desenho, nesse traço geral, eu quero que vocês pensem agora no seguinte: as ciências tradicionais elas entendem que o objeto pode ser claramente definido e separado bem claramente do sujeito. Elas acreditam firmemente nisso e, por conta disso, eu posso analisar um espaço sem que eu vá interferir, como se eu fosse um pontinho de observação jogado num universo que não é influenciado pela minha presença. Além do que, o objeto é bem divisível, bem separado do restante dos objetos. Tá? O que acontece é que muitas ciências, e sobretudo a ciência do direito que a gente está agora estudando, elas não operam desse jeito, elas não funcionam assim. E porque elas não funcionam assim, foi necessário tentar entender as ciências no sentido um pouco mais amplo, né? A gente tinha observações verificáveis, mas elas não cabiam nesse cenário. E aí surgem as tais das ciências contemporâneas, né? Surgem esses novos olhares sobre a ciência. E nesses novos olhares a gente começa a perceber então que, primeiro, o objeto da ciência ele já é menos definido, ele tem uma definição um pouco mais maleável e ele se transforma através do tempo. E mais do que isso, o sujeito passa a ter ingerência sobre esse objeto. E aí, aqui nesse ponto, vem o que nos interessa mais especificamente para essa questão. Né? O sujeito, quando olha sobre o objeto, ele pode me oferecer três olhares diferentes. Esses três olhares diferentes, eles incidem sobre a mesma coisa, tá? Eles incidem sobre os mesmos objetos, sobre o mesmo universo objetivo. E esses três olhares dizem respeito a três posturas que esse sujeito pode ter no sentido de buscar uma compreensão mais específica desse objeto. Primeiro desses olhares a gente chama de universal e vem ligado, sobretudo, às leituras mais tradicionais, mais totalizantes de mundo. Né? Geralmente a gente liga mais especificamente ao discurso científico mais tradicional e mais duro. Segundo, que é o representativo, diz respeito à possibilidade de expressão artística, controle da forma, a possibilidade de comunicação artística a respeito de um objeto. Não está interessada em tomar a estrutura total, a experiência total, mas ela quer fazer uma leitura, buscar uma aproximação e saborear, digamos assim, ou apreciar o contato que nós mesmos tomamos com certos objetos. E em terceiro e último lugar vem aquele famigerado objeto perdido, que é um dos pontos mais importantes da nossa questão. O objeto perdido ele traz alguns complicadores. Nós resumimos o objeto perdido como sendo uma perda de referência. Como assim? O objeto perdido, por estar perdido, ele não dá qualidades, ele é só um lugar vazio, um espaço vazio. E enquanto tal, ele só funciona, ele só vai operar
na medida em que esse lugar vazio cria um reflexo. Como a gente sente falta de algo e não sabe o que é, a gente começa a criar referências que são mais limitadas, que não necessariamente vão trazer todos os aspectos do objeto perdido. E essas novas referências, elas funcionam como forças legitimadoras das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atividades, notadamente no âmbito político e no âmbito jurídico. Tá? Então, o objeto perdido ele tem mais ou menos esse lineamento. Claro, é um pouco mais complicado que isso, eu dei vários exemplos aí nas sessões de revisão, nas aulas. Dá uma olhadinha nessas anotações lá para vocês terem esse universo de definições aí de uma maneira mais clara. Tá? Mas, basicamente, o que eu preciso saber é isso, que existem ciências tradicionais e contemporâneas, e nas ciências contemporâneas a relação sujeito-objeto começa a se tornar mesclada, que essa mescla de relações permite ao sujeito colocar três olhares sobre o objeto, o universal, o representativo e o do objeto perdido, e aí eu preciso saber o que são essas três visões. Fechou? É isso. Com relação à próxima questão, que é sobre o justnaturalismo, que nós chamamos de justnaturalismo clássico. Né? Veja, a gente só para fazer aqui já uma ressalva, tem vários jeitos de olhar isso. Se você vai olhar isso fora, em outros lugares, em outros materiais, essas outras fontes elas provavelmente vão começar a contar para você sobre leis universais que nem os deuses ousariam desrespeitar, como diz a Antígona de Sófocles. Né? Então, lá nesse texto, o autor vai fazer uma colocação curiosa, né, a respeito da história de Antígona diante de um tirano chamado Creonte, né, e Antígona tem um irmão que ataca a cidade de Tebas, governada por Creonte, e esse irmão, na realidade, é considerado um traidor de Tebas. E ele morre, esse irmão morre na guerra. E Antígona fala, vamos enterrá-lo com os ancestrais. E o Creonte fala, não, ele é um traidor, não pode ser enterrado com os ancestrais. E a Antígona insiste em fazer isso, justamente alertando o tirano, alertando Creonte que tem leis que nem os deuses ousariam desrespeitar. E termina que ela vai lá e enterra o irmão de qualquer jeito e o Creonte, para puni-la, manda matá-la. Né? Enfim, aí a gente tem todo um exemplo sobre o que significaria esse direito natural e toda a linha do justnaturalismo que surge na esteira disso, a filosofia montada para se dirigir a esse direito natural, ela estaria embasada nessas reflexões éticas e morais, nessas questões que são maiores que a própria vida e as decisões de alguém que está no poder, no caso do Creonte. Tá? A minha questão não era tanto saber que esse tipo de coisa acontece, que é o que geralmente aparece nos textos tradicionais sobre o assunto. Minha questão era saber como nós conseguimos encontrar bases legitimadoras para isso. E aí nós voltamos um pouquinho, demos um passo para trás e começamos a fazer uma análise exploratória um pouquinho mais específica de como os povos da antiguidade faziam, criavam forças legitimadoras para esse processo. Tá? Ligando isso, inclusive, com a questão do objeto perdido. E aqui o eixo central da nossa resposta. O que interessa para nós? Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que esse processo legitimador sempre comunica a gente com relação a essa esfera do sagrado. É sempre o sagrado que está derramando sobre essas comunidades a força legitimadora. Segundo, isso se dá por meio de práticas que são, ao mesmo tempo, religiosas, políticas, burocráticas e jurídicas, porque na maioria das vezes essas comunidades não distinguem uma relação da outra. Terceiro ponto é que elas vão encontrar ferramentas de exposição pública desses elementos. Nós colocamos três principais: os rituais, um tipo muito especial de ritual chamado ritual de sacrifício, e os mitos. Né? O ritual sendo aquilo que devolve uma determinada realidade ao seu estado original, então promove um processo de restauração e cura, devolvendo então forças legitimadoras àquele estado de origem delas, então a memória da fundação de Roma, a memória da fundação da República. Né? Segundo, que é o sacrifício, que estabelece um regime de trocas, né? Sendo que esse regime de trocas significa que o ofertante vai lá e dá algo e a divindade dá algo em troca. Então, nessa oferta, você basicamente criaria um universo de legitimação e força divina para certas práticas. Um julgamento, um governo, coisa do gênero. Dei vários exemplos para vocês lá. Né? E terceiro e último, a gente pode falar, por exemplo, sobre o mito. Né? O mito ele constitui aqui uma narrativa que rememora as posições simbólicas que sustentam essas relações de poder. Né? Basicamente, o que essas forças legitimadoras fazem, prestem bem atenção nesse ponto, é tirar a gente do nosso estado mais zon, que é o estado da vida
animal, da vida vegetativa, da vida cíclica que só leva o alimento, a sobrevivência, e nos posiciona naquilo que nós chamamos de vida bios, que é essa vida que gera sentido político e nos encaminha para algo maior, nos encaminha para essa relação consciente, resolve ou tenta resolver essa equação da consciência humana. Em outras palavras, o que nós precisamos saber para essa resposta? Primeiro, que a legitimação das ações vem de um território, de uma esfera das relações divinas. Segundo, que isso se dá através de aspectos religiosos, pela indistinção entre religião, burocracia política e direito. Terceiro, que essas relações, uma vez estabelecidas, ganham 3 ferramentas: rituais, sacrifícios e mitos. E quarto, que essas ferramentas tiram a gente da vida vegetativa e lançam a gente para essa vida especulativa, vida bios, e, portanto, permitem a gente construir sentido individual e comunitário, beleza? Terceiro ponto que nós temos aqui para a nossa prova, a gente já faz um salto agora e vai lá para o Kelsen. Né? E aí no Kelsen nós temos duas grandes famílias de temas que vão nos interessar para essa prova. A primeira dessas famílias é a família do ser, dever ser e norma fundamental. Lembrem, esse conceitinho aqui ele deu um pouquinho de problema para vocês, mas tentem remeter esses elementos especificamente a essa distinção fundamental. Ser diz respeito ao universo da natureza, dos fatos, da vida essencial, das ocorrências do mundo. Dever ser diz respeito à transformação que eu quero gerar, ao comando, ao imperativo, à regra, certo? Se a gente for fazer a diferença em resumir a um termo, o ser diz respeito àquilo que eu descrevo. O dever ser diz respeito aos comandos que eu dou, certo? Por isso mesmo, Kelsen vai dizer que essa distinção mais profunda é feita linguisticamente, é pela linguagem que eu percebo a distinção entre ser e dever ser, mas que isso ela é intuitiva. Aqui eu faço a descrição de uma teoria, mas se eu disser agora, olha, comecem a prova, ou é proibido usar recursos durante a prova, imediatamente vocês percebem que eu usei uma entonação linguística, uma construção linguística que diz respeito a um comando. Não está descrevendo como o mundo é, mas dizendo como você deve se comportar nele, certo? Então, são alterações linguísticas, aqui de uma maneira bem simples, são alterações de caráter linguístico. E essas alterações de caráter linguístico permitem essa comunicação, esse enlace, certo? Veja que o dever ser, como ingerência sobre o mundo e sobre outras pessoas, precisa estar, como nós dissemos antes, legitimado. Como é que a gente encontra a legitimação no Kelsen? Por meio dessa norma fundamental hipotética, que ele define como sendo pressuposto lógico transcendental de validade da norma jurídica. O que significa isso para nós mesmos? Veja, a norma fundamental hipotética ela não está em lugar nenhum do sistema, ela não tem exemplos, ela não é adjetivada e ela não tem características. Ela é uma hipótese, certo? Então, justamente por isso, ela aparece como resultado de um raciocínio a respeito da obediência das normas jurídicas, que significa dizer, a norma fundamental expõe a ideia de que, pensando racionalmente como nós pensamos, a única conclusão adequada e válida possível é obedecer às normas. E, por outro lado, ela tem uma característica transcendental. Eu não sei explicar, em muitas ocasiões, por que essa obediência emerge, porque isso escapa aos meus 5 sentidos e à minha capacidade de pensar. Mas eu sei que é certo. É como um pressuposto existencial. Tá? Então, a norma fundamental hipotética ela tem essas características. Ela é basicamente um pressuposto de validade. Ela determina que toda norma jurídica tem que ser obedecida. Mas eu não sei exatamente por que ou como. Assim como eu sei que seres humanos são diferentes de outras espécies, mas talvez eu não saiba explicar exatamente quais atributos ou características fazem com que os seres humanos sejam diferentes. Eu tenho pistas. Eu posso falar sobre consciência ou racionalidade, e isso ainda é dúbio. Eu posso falar sobre a capacidade de produzir significado, que também é dúbio. Mas eu tenho pistas, só que eu não consigo pegar efetivamente aquele gancho diferencial. Por quê? Porque ele é essencial, porque ele transcende a minha capacidade de perceber ou a minha capacidade de pensar, certo? Mas aparece ali como um pressuposto, está mais do que evidente que tem diferença, ok? Veja, o que nós precisamos saber para essa terceira questão, que diz respeito a ser, dever ser e norma fundamental? Diferenças entre ser e dever ser compondo a questão dos fatos, da natureza, da essência e assim por diante, né, tudo que acontece no mundo, dever ser determinado por comando, imperativo, regra, né, ordem de transformação do mundo. Segundo, a diferença entre os dois é linguística. O ser é disposto por proposições, né, textos descritivos. Lembre até que eu mostrei a estruturazinha da proposição em sentido filosófico para vocês. O dever ser, por seu turno, é colocado por comandos, certo?
Terceiro elemento necessário aqui, terceira questão que nós precisamos lembrar, né? Ser e dever ser operam a partir dessa diferenciação linguística, promovendo uma transição específica em termos estruturais. Quarto, como o dever ser é legitimado? Pela norma fundamental. Quinto, o que é a norma fundamental? Pressuposto lógico transcendental de validade da norma jurídica. Fechou? Essa é a terceira questão. Por fim, a quarta questão. A quarta questão diz respeito mais especificamente àquilo que nós chamamos de quadro de aplicação da norma jurídica. Poxa, Rafael, onde é que eu acho para ler isso? O último capítulo do Kelsen é a parte de dinâmica jurídica no texto do Kelsen, tá? Só lembrem bem disso, porque assim, na realidade, isso é um apanhado da teoria pura do direito. Eu estou juntando peças aqui para tentar facilitar a explicação. O quadro de aplicação da norma jurídica ele tem 4 elementos: a norma em sentido abstrato, a norma em sentido concreto, os fatos e a construção da decisão. A norma em sentido abstrato é a norma que diz respeito, que estabelece de uma maneira universal todas as condutas que eu desejo ver seguidas e as sanções acopladas diante do desrespeito ou respeito, no caso de sanção positiva, né? Ou afirmativa. O que significa isso? Uma norma em sentido abstrato é a norma que está escrita no código, é a norma que eu ponho e que se aplica universalmente a quaisquer pessoas que caiam naquele caso. Essa norma está dividida em conduta mais sanção. Sanção é norma primária, a conduta, norma secundária. Notem que a norma secundária da conduta ela vai ter dentro de si propriedades. O que são propriedades? Elementos caracterizadores da conduta, certo? Quando eu olho para os fatos, também esses fatos serão descritos por proposições que vão expor suas propriedades. Se as propriedades dos fatos e as da norma em sentido abstrato baterem, aplica-se a norma em sentido abstrato. O que isso significa? Quando a norma em sentido abstrato traz para si o fato é encaixado nela num movimento que chamamos de subsunção, que é a adequação do fato à norma. E agora esse fato já não é mais lido como tal, ele é lido como conduta do ordenamento ou presente no ordenamento jurídico, observada pelo ordenamento jurídico. Quando eu juntei as duas, eu tenho necessariamente que entender que eu vou ter que aplicar a sanção. E aí, para fazer isso, eu vou pegar a pessoinha que conduziu os atos jurídicos ou os fatos interessantes ali, né, ou que teve culpa, que teve, né, que agiu para levar aqueles resultados jurídicos. Vou pegar essa pessoinha e vou dizer, olha, agora já que você fez X, você tem as sanções Y e Z aqui, certo? Como eu estou nomeando a pessoa que vai sofrer a sanção e estou determinando uma sanção concreta, não estou, por exemplo, dizendo de 8 a 14 anos, mas estou dizendo 11 anos e meio, essa segunda norma que é formada ela é chamada norma em sentido concreto. Por que norma em sentido concreto? Porque agora ela não vale mais universalmente, ela vale para aquela pessoinha que fez o feito, com aquela sanção concretizada por conta daquelas circunstâncias localizadas no tempo e no espaço. Então, agora tem a norma em sentido concreto. Geralmente, a norma em sentido concreto vai aparecer dentro do âmbito de uma estrutura mais ampla, que é fundamentada, que traz de volta as leis e as descreve, que discute o conteúdo dos fatos, que produz provas. Esse todo maior é chamado decisão. Tá? Então, de novo, o que interessa para nós dessa resposta? Vejam que vocês têm que me mostrar essa dinâmica. Então, mas o que interessa? Norma em sentido abstrato, que é conduta mais sanção, e se aplica a todo mundo que caia no caso determinado na conduta. 2. Conduta mais sanção estão acopladas, sendo sanção norma primária, conduta norma secundária. A norma secundária traz consigo propriedades que devem ser localizadas e identificadas nos fatos. 3. A apresentação dos fatos se dá por proposições que estabelecem certas propriedades que são reconhecíveis. 4. Se as propriedades do fato bateram com as propriedades da norma, elas se encaixam e vão trazer o resultado apresentado pela sanção. 5. Quando eu dou o nome e estabeleço o resultado, eu tenho uma norma em sentido concreto. 6. A norma em sentido concreto está dentro da decisão. Fechou? Olha, esse é o mais breve que eu consigo ser. Eu levei 19 minutos para contar tudo isso para vocês, tá? Vejam que a gente tinha aqui um universo de 17, 18, 19 temas diferentes. Eu escolhi 4 para a gente poder trabalhar nessa prova, tá bom? Pequenos lembretes. 1, vocês têm várias linhas para responder, não preciso usar todas, lembrem-se bem. 2, além de vocês não precisarem usar todas as linhas, eu não tenho um mínimo de linhas. Só desconfiem se a resposta ficar muito curta, porque não são respostas simples, tá? Tanto que eu tentei enxugar e fechar cada vez mais os temas para que vocês não tivessem que escrever demais. Mas mesmo assim vai ser um pouquinho trabalhoso, tá?
3, lembrem que tem uma questão formato ENAD. Essa questão ela traz um parágrafo que é para ajudar vocês, ok? Mas tudo se encaixa dentro desses quatro temas, desculpe, que eu coloquei aqui. 4, lembrem-se por caridade de pôr nome na prova e de fazer a caneta, tá? Não façam prova a lápis. Se vocês fizerem a lápis, eu não posso dar vistas da prova depois, tá bom? Pode usar corretivo? Preferencialmente não, tá? Risca, se você errou, risca e escreve embaixo, não tem problema. Só que se você passar corretivo, cai na mesma questão do que fazer uma prova a lápis, tá? Daí fica difícil de eu oferecer a devolutiva. Lembrem-se, por favor, de assinar a lista na saída, ok? Aqueles que não forem fazer prova comigo aplicando, né? Os próprios professores aplicadores vão lembrar, mas mais uma coisinha só. A gente está tendo um surto leve aí, não vou dizer leve, mas estão aumentando os números de Covid outra vez, tá? Por segurança, procurem, se vocês, né, sentirem que ajuda, aí ponham máscara para ficar nos recintos, tá? Não é obrigatório nem nada, mas fica aí a recomendação para evitar a transmissão, tá bom? Eu recebi essa notícia agora há pouco, daí já estou aproveitando para fazer o serviço de saúde pública aqui retransmitir. Beleza, galerinha? É isso. Vou fechar o vídeo por aqui, que vocês já têm coisa suficiente para fazer. Voltem nos textos, estudem bastante e fiquem tranquilos que não é nenhum bicho de sete cabeças, é só estudar antes, beleza? É isso aí, qualquer coisa me procurem. Boas provas para vocês, sucesso no que vocês forem fazendo e, por favor, qualquer problema, vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail aí, tem como me achar, beleza? Deus abençoe vocês e vamos conversando. Até mais.